Olá, pessoal! Essa é a 17ª aula do curso Começando Certo para transportadores de carga. E hoje vamos continuar dando dicas valiosas sobre como usar os indicadores de desempenho na sua transportadora. Como já falamos na aula anterior, os indicadores de performance, indicadores de desempenho ou os KPIs são métricas usadas para medir e acompanhar os resultados dos pontos mais importantes da sua operação. Na aula passada, falamos sobre a importância de analisar os indicadores e demos diversos exemplos de indicadores para acompanhar suas cotações e coletas. Bom, eu sou a Thaisa e na aula de hoje vamos dar exemplos de indicadores para acompanhar o seu faturamento, suas entregas e as ocorrências de transporte. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho que vai ficar aqui embaixo para não perder as próximas aulas. Já se inscreveu? Então vamos lá! Faturamento. Vamos começar falando sobre indicadores do faturamento, evolução do faturamento. Você com certeza já sabe como é importante acompanhar o quanto você está faturando. Saber o quanto você está ganhando é fundamental para se planejar com mais assertividade e colocar em prática os seus projetos dos próximos meses ou anos. Uma queda no faturamento pode dizer muitas coisas. Pode ser que seus clientes estão transportando menos, porque talvez estejam vendendo menos, ou pode ser que seus clientes estejam indo para a concorrência. Também pode indicar que você está fazendo menos vendas, ou fazendo vendas com valores menores. Acompanhe esse indicador juntamente com a quantidade de emissões de CTE para entender melhor os motivos. Se o faturamento continuar caindo, quer dizer que você receberá menos nos próximos meses e poderá não ter dinheiro para pagar as suas contas caso não tome providências, como reduzir custos ou conquistar mais clientes. Por outro lado, um aumento no faturamento indica que você está vendendo mais ou fazendo vendas com valor maior. Isso é ótimo e indica que é necessário também tomar algumas ações para aumentar a capacidade de atendimento a seus clientes e conseguir manter a qualidade dos seus serviços. Para medir a evolução do seu faturamento, é só somar o valor de frete de todos os documentos emitidos durante um período e comparar com os períodos anteriores. Valor de frete por quilo. Este é um indicador muito simples de ser calculado. É só dividir o valor do seu frete, do seu conhecimento ou nota de serviço pelo peso transportado naquele conhecimento e você terá o valor cobrado por quilo. Essa informação pode ser usada de diversas maneiras. Comparando com períodos anteriores, você vai saber se seu preço aumentou ou diminuiu e prever seu faturamento dos próximos meses. Comparando entre os clientes, saberá qual cliente está trazendo mais retorno. Comparando com outras empresas de transporte, saberá se seu preço está próximo da concorrência. Dividindo por região de destino, saberá se precisa reajustar sua tabela de frete. As aplicações são infinitas, mas lembre-se, faturamento não quer dizer dinheiro no bolso. É necessário acompanhar outros indicadores para complementar suas análises e embasar suas decisões. Frete por tipo. Este indicador é uma variação da evolução do faturamento. Mas em vez de acompanhar o total de frete, você acompanha cada componente ou taxa que está cobrada no frete. Por exemplo, imagine um conhecimento no valor de R$200, onde você cobrou R$100 de frete peso, R$30 de ad valorem e R$70 de TDA. Com essas informações, você consegue saber mais detalhadamente de onde está vindo o seu faturamento. Neste exemplo, 50% veio do frete peso, 15% do ad valorem e 35% do TDA. Ou seja, se você fizer um reajuste de 10% no frete peso, por exemplo, terá muito mais impacto do que aumentar 10% no ad valorem. Você conseguirá, inclusive, descobrir se está pagando mais para a sua seguradora do que está recebendo de ad valorem. Faturamento por cliente. Este indicador é mais uma forma de você dividir seu faturamento e poder analisar sua empresa. O cálculo é feito somando todos os conhecimentos de cada cliente em determinado período, normalmente um mês, e depois você deve dividir o total de faturamento de cada cliente pelo total de faturamento do período e multiplicar por 100. Por exemplo, se o faturamento do mês é R$100.000 e o faturamento do cliente A foi de 50 mil, é só fazer 50 mil dividido por 100 mil vezes 100,
que vai dar 50%. Ou seja, nesse exemplo, 50% do seu faturamento vem de apenas um único cliente. Este número indica qual o grau de pulverização do seu faturamento. Significa que se você perder apenas este cliente, seu faturamento cairá pela metade. É um risco muito grande. Quanto mais pulverizado ou distribuído for seu faturamento, menor será o impacto, caso você perca algum cliente. Existem várias empresas de transporte que têm apenas um cliente. Ou seja, se perder este cliente ou o cliente fechar as portas, a sua transportadora também fecha. Então, fique de olho neste indicador. Entregas. Vamos agora falar sobre os indicadores de entrega, que vão te ajudar a saber como está a qualidade do serviço que você presta ao seu cliente. Percentual de entregas no prazo. Este indicador é vital para a transportadora, pois o que o cliente mais precisa é que a mercadoria chegue no prazo. Analisando esse indicador, fica mais fácil estabelecer o prazo para cada região e cumprir o que foi prometido para o cliente. É muito comum que aconteçam imprevistos com as entregas, como alagamentos, vias interditadas, avaria, entre outros. Mas, já que sabemos que esses problemas acontecem, é importante ficar atento a eles e resolvê-los o mais rápido possível. Para saber o percentual de entregas no prazo, basta dividir o número de entregas no prazo pelo número total de entregas e multiplicar por 100. Por exemplo, se você realizou um total de 200 entregas e delas 150 foram dentro do prazo, é só você dividir 150 por 200 e multiplicar por 100, que nesse caso é 75%. Percentual de entregas por região e destino. Saber a quantidade de entregas que você faz em cada região de destino é tão importante quanto saber se está entregando no prazo. Imagine o seguinte: você tem uma empresa no estado de São Paulo e, acompanhando este indicador, começa a perceber que o percentual das entregas feitas no estado do Paraná está aumentando consideravelmente nos últimos meses. Se este for um estado que você atende utilizando um parceiro, quem sabe não seja hora de abrir uma filial por lá. Principalmente se você juntar essa informação com a de percentual de entregas no prazo e ver que é justamente neste estado que suas entregas chegam mais atrasadas. Para saber o percentual de entregas por região, você deve dividir a quantidade de entregas feitas em uma determinada região pela quantidade de entregas total feita em um determinado período e multiplicar por 100. Uma outra variação desse indicador é, em vez de fazer a conta com a quantidade de entregas, fazer a conta usando o peso dos conhecimentos. Por exemplo, você entrega na região da Grande São Paulo e verifica que, apesar da quantidade de entregas ser a mesma nas regiões Norte e Sul de São Paulo, para a Zona Norte você entregou 60% do peso transportado, enquanto na Zona Sul apenas 20%. Você pode fazer uma troca de veículos entre as rotas para aumentar o percentual de ocupação dos carros, ou até mesmo perceber que precisa de mais um caminhão para a rota da Zona Norte. Tempo médio das entregas e percentual de ocupação dos carros. Estes dois indicadores já foram citados na aula anterior, quando falamos das coletas, e podem ser utilizados da mesma forma, também para as entregas. Se você ainda não assistiu à aula 16, vou deixar no card aqui em cima para você ver depois. O conceito é o mesmo. Tente diminuir o tempo médio das entregas e manter o percentual de ocupação dos seus veículos o mais alto possível. Ocorrências. Para finalizar, vamos falar agora sobre os indicadores de uma das etapas mais importantes para ter entregas bem-sucedidas: o controle das ocorrências. Principais ocorrências de entrega. Com esse indicador, você consegue enxergar quais ocorrências acontecem com mais frequência e tomar ações para que elas não se repitam mais, ou, pelo menos, para minimizar os problemas que elas podem causar. Você pode calcular por quantidade de ocorrências ou por percentual. É só somar a quantidade de ocorrências de um determinado período por tipo de ocorrência e, caso queira, em percentual, dividir pelo total de ocorrências e multiplicar por 100. Você também pode dividir as ocorrências por cliente. Isso vai te ajudar a identificar onde está o problema para depois pensar em como resolver ou evitar. Juntar essa informação com outros indicadores, como entregas por destino, vai trazer uma visão mais clara de como fazer isso. Tempo médio para a solução de problemas.
Depois que o problema aconteceu, é preciso resolvê-lo. Seus clientes até podem entender que imprevistos acontecem, mas é nesta hora que o cliente identifica qual transportador que está mais preocupado com o cliente. Esse pode ser um fator decisivo para que ele volte a transportar com você ou que nunca mais queira saber de sua transportadora. O cálculo é simples. Faça a diferença entre a data da ocorrência e a data em que ela foi solucionada, e terá a quantidade de dias que demorou para resolver o problema. Some os resultados e divida pela quantidade de ocorrências dentro de um período, e terá o tempo médio que sua empresa leva para resolver um problema. Uma transportadora pode ter diversos tipos de problemas, que levam tempos diferentes para serem resolvidos. Logo, você pode ter indicadores diferentes para ocorrências que sejam mais relevantes, como extravios de mercadoria, por exemplo. Você também pode acompanhar este tempo de solução por destino ou por cliente. Imagine que o cliente fez apenas um transporte com você e teve um problema que demorou para ser resolvido. A probabilidade deste não voltar a transportar com você é muito grande. Sabendo disso, você pode tomar alguma ação para evitar que isso aconteça. Pode ser uma ligação ou uma mensagem se retratando. Não vai te custar nada e vai fazer toda a diferença para o seu cliente. Percentual de devoluções e reentregas. Geralmente, quando existe uma devolução ou reentrega, há uma cobrança adicional para o seu cliente, o que vai aumentar o faturamento. Porém, é também um trabalho adicional. E provavelmente seu cliente não vai gostar de pagar mais do que o que foi combinado no início do transporte. Sempre que temos uma devolução ou reentrega, é porque houve algum problema na entrega, seja por erro da transportadora, do cliente, do destinatário ou outro problema qualquer, que na maioria das vezes poderia ter sido evitado. Por exemplo, você saiu para entregar a mercadoria na data prevista e quando chegou não tinha ninguém em casa, porque o cliente esqueceu que aquele dia era o dia da entrega. Se isso acontecer com frequência, pense em trabalhar com entregas agendadas ou investir em um sistema de acompanhamento de entrega que avisa aos clientes que o seu motorista está chegando. Para calcular o percentual de devoluções e reentregas, é só contabilizar quantas entregas geraram reentrega ou devolução, dividir pelo total de entregas feitas no período e multiplicar por 100. Você pode cruzar este indicador com diversos outros indicadores, como a quantidade de entregas por cliente, por região de destino, por rota, ou até cruzar com seus dados de faturamento para saber quanto do seu faturamento é de reentregas e devoluções. Na próxima aula vamos falar sobre os indicadores para acompanhar suas receitas e despesas e seus lucros. Não perca! E então, o que achou dessa aula? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula aqui do curso. Muito obrigada e até a próxima!